Olá, boa noite a todos. Voltei após um longo tempo aí longe aqui do Instagram, da participação do exercício da leitura aqui que vinha fazendo semanalmente ao vivo, mas houve obrigações e funções aqui de ordem maior, então me ausentei para cumpri-las. Voltamos aqui hoje, sexta-feira 13, né? Aqui no Paraná tá fazendo 10 graus com chuva, não sei se dá pra ouvir daí. Deixa eu tirar aqui pra conseguir ouvir minha voz e não perder o tom aqui da leitura. Esse vídeo assim, aqui vai ser gravado, não vai ser ao vivo. Acho que os outros também eu vou fazer assim, para não correr o risco da live ser derrubada pelo nosso maravilhoso aplicativo, essa plataforma, né? Completamente diversa, aberta, ampla, né? Ampla só para putaria, né? Baixaria e destruição dos valores, né? De tradições que nos trouxeram até aqui, mas para relembrar e, né, alertar novamente o povo do que está acontecendo. Isso não pode. Mas nós somos persistentes, somos perseverantes, não vamos parar, não desistimos nunca. Então, enquanto eu puder fazer aqui, eu vou fazer, vou ler aqui com vocês. Quem puder, compre o livro, leiam. Quem não puder, eu tô fazendo esse papel aqui, que é de ler para vocês. Tem gente que não quer ler, ou não tem dinheiro para comprar, ou tem outras obrigações. Então eu comprei e fiz esse investimento, porque o conhecimento é algo que o ladrão, o assaltante, o bandido, ele não toma, é seu e pronto. Então, quando eu tomei consciência disso, e aí minha conduta para com a busca pelo conhecimento, pela verdade, mudou completamente. Então, quem puder, tem uma forma de apoiar essa iniciativa, essa ação aqui. Tem um Pix aí, vou deixar aqui gravado. É o meu e-mail, contato drsp@gmail.com. Quem puder contribuir com qualquer valor já é bastante ajuda. Então eu vou refazer aqui a leitura que eu já tinha feito da quarta parte do livro, Hitler e o desarmamento, como os nazistas desarmou os judeus e os, abre aspas, inimigos do hate, fecha aspas. Quarta parte, Hate Crystal Night, a noite dos cristais. Capítulo 10, Prelúdio de outubro, a prisão dos judeus armados. Só abrindo outro parênteses aqui, hoje, só para deixar mais alinhado aqui, situado em que dia nós estamos. Hoje é 13, dia sexta-feira, 13 de agosto, 13/8/2021. Hoje foi feita uma prisão a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mais uma, né? Porque o Oswaldo Eustal, que já foi preso ano passado. O Daniel Silveira ainda está preso. Eu acho que, se eu não me engano, está domiciliar. Mesmo assim, um deputado federal preso. O crime dele foi falar. Sendo que o deputado federal tem essa prerrogativa, né? Falar. E hoje o presidente do PTB, o Roberto Jefferson, foi preso. Por quem? Por Alexandre de Moraes. Então, já está há muito tempo sendo orquestrado e em grande desenvolvimento a mudança do regime, né, para o que nós já temos como exemplo aí dos nossos vizinhos, Venezuela, Cuba,
Argentina e por aí vai, né? A famosa ditadura do judiciário. Contra ela não tem contra recorrer, né? A não ser o que o nosso excelentíssimo presidente já deveria ter feito há muito tempo. Então, 5 minutos aqui já, vamos começar, né? Capítulo 10, Prelúdio de outubro, a prisão dos judeus armados. No dia 4 de outubro de 1938, a poucas semanas da noite dos cristais, abre parêntese, Hate Crystal Night, fecha parêntese, a polícia de Berlim prendeu Alfred Flaton, seu crime ser judeu e ter posse legal de armas de fogo. A polícia sabia que ele possuía arma de fogo, pois ele aceitara registrá-las em 1932, sob o decreto do Heimann, antecipando o programa que seria realizado. A liderança nazista lançou uma campanha para desarmar os judeus. Flaton foi um dos muitos que foram detidos e entregues à Gestapo. Presta atenção. O negócio aqui não é para amador não, papai. Mais tarde, ele seria deportado para morrer em um campo de concentração. A polícia talvez não houvesse percebido que detera um ginasta de escalão internacional que conquistara o ouro para a Alemanha nas Olimpíadas de 1896. Primeiro lugar nas barras paralelas, abre parênteses, individual e em equipe, fecha parênteses. E segundo lugar na barra fixa. O registro da prisão de Flaton está na Landesarchiv, Berlim, num arquivo intitulado, abre aspas, Busca de Judeus em Domicílio 1938 a 39, fecha parênteses. Fecha aspas, perdão. Ele se encontra em um formulário padrão com o nome de, abre aspas, relatório de incidente político, fecha aspas. Neste mesmo arquivo policial foram encontrados mais outros 2 relatórios de prisão similares. Como ficará claro, essas prisões faziam parte de uma campanha policial orquestrada para desarmar todos os judeus de Berlim, incluindo aqueles que tinham adquirido suas armas de fogo de forma lícita. Outras evidências deixam claro que o desarmamento de judeus aconteceu em toda a Alemanha, deixando-os indefesos. O regime preparou o terreno para um programa de grande magnitude e esperava apenas pelo incidente ideal que o detonasse. O relatório de prisão que identificava Alfred Flaton como criminoso foi arquivado na Delegacia de Polícia 106 Berlim, SW 68, em 4 de outubro de 1938. Flaton nasceu no dia 3 de outubro de 1869 em Danzig. Seu endereço era Berlim, SW 19, Alexandrinen-Straße 50. Essa rua cruza a famosa avenida Oranjesträume, no distrito Kreuzberg de Berlim, onde ficava a delegacia 106. O nome, a data e o local de nascimento correspondia ao mesmo Alfred Flaton, que competira nas Olimpíadas de 1896. Antes disso, ele servira no 66º Regime da Infantaria da Prússia durante 1893 a 94. Flaton seria um ginasta muito presente e ativo na Berlin Turnerschaft, a maior sociedade de ginastas da Alemanha, ao longo de 46 anos. Ele possuía uma pequena loja de bicicletas especializada em eventos esportivos e também escreveu largamente sobre a teoria da ginástica.
tendo chegado ao poder no início de 1933. Em outubro, os nazistas já tinham expulsado os judeus da Berlin Turnerschaft. Um dos membros do clube, Rupert Naumann, manifestou seu apoio aos atletas judeus, mas Flaton, que desejava evitar qualquer confronto, renunciou ao seu posto na associação. Todos os campeões olímpicos judeus receberam um convite de honra para os Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim. O nome de Alfred Flaton e de seu primo estavam impressos num programa. No entanto, seus nomes e fotografias não apareceram nas reportagens do evento porque, ao que parece, eles se recusaram a comparecer devido às políticas antissemitas do regime nazista. Durante mais 3 décadas, Alfred Flaton residiu na área de Kreuzenberg, em Berlim, numa casa antiga na rua Alexandre Nenstrabe, endereço que aparece em seu relatório de prisão de 1938. O censo de 1939, no entanto, mostra que ele passou a morar na rua Landesschutterstrabe, em Schöneberg, onde dividia um apartamento com Else e Margaret Flaton. Talvez ele tivesse se mudado para a residência desses parentes depois de ter sido solto pela Gestapo. O censo listava sua descendência como, abre aspas, J, 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 fecha aspas, ou seja, 4 gerações de pais judeus. A prisão de 1938 de Flaton foi relatada no formulário policial intitulado, abre aspas, Relatório de Incidente Político, fecha aspas. A caracterização do assunto como político, entre aspas, fez com que o documento passasse à jurisdição da Gestapo, o que poderia ocasionar uma detenção em custódia de proteção, entre aspas, por tempo indefinido e sem direito a qualquer tipo de revisão judicial. O relatório de prisão de Flaton diz, abre aspas, a filiação política judeu, entre aspas, ora, judeu, entre aspas, soa muito estranho, acho que é estranho, para uma categoria de afiliação política, entre aspas. Talvez o formulário tenha sido criado originalmente para a prisão de oponentes políticos, tais como partidários da esquerda e muitos democratas, os quais estavam no foco da repressão do regime nazista desde 1933. A cena do crime, entre aspas, Tatort, foi listada no endereço Berlim SW 68, Kurtzdan 16, às 13h50. Todavia, Kurtzdan 16 era endereço da delegacia de polícia 606. Esta não era nenhuma cena de crime. Flaton, ao que parece, encontrava-se de pé esperando na fila com outros judeus para entregar suas armas registradas legalmente por ordem de Heldolf, o presidente da polícia de Berlim, sob a categoria, abre aspas, armas encontradas, fecha aspas. O formulário especificava, abre aspas, entregou a armas brancas, 1 adega, 32 soco ingleses, B, armas de fogo, um revólver com 22 cartuchos de munição, 2 pistolas de bolso, fecha aspas. No espaço que especificava o tipo de intervenção policial, o formulário indicava, abre aspas, operação especial Sonderaktion, fecha aspas, no lugar de patrulhamento de rotina, fecha aspas. O crime, abre parêntese, e as seções do estatuto referentes ao mesmo, fecha parêntese, foi descrito apenas como, abre aspas, como posse de armas, fecha aspas. Mas a seção do estatuto
requisitada pelo formulário não foi preenchida porque não existia nenhum estatuto a ser citado. A lei ainda não tinha sido revisada para proibir os judeus de possuírem uma arma, embora a diretiva secreta da Gestapo de Werner Best de 1939 contra a liberação de licença de posse de armas de fogo para judeus definia exatamente isso, abre aspas, devemos assumir como se fosse uma lei que armas de fogo nas mãos de judeus representam um perigo considerável para o povo alemão, fecha aspas. De qualquer forma, num estado onde qualquer meio para levar adiante a vontade do Führer era considerado legal, a lei escrita era irrelevante. O relatório de prisão continuava. Abre aspas. O judeu Alfred Flaton foi encontrado na posse de um revólver com 22 cartuchos de munição, 2 pistolas de bolso, uma adega e 31 socos ingleses. Armas nas mãos de judeus representam um perigo à segurança pública. Fecha aspas. Assinado o primeiro sargento da polícia, Weiser. As armas foram registradas na 13ª Delegacia de Polícia em 26 de janeiro de 1932. Escritos que confirmam o registro encontra-se no local. Como foi declarado, o primeiro sargento Weiser foi quem informou os policiais de que o registro das armas de Flaton se encontrava na Delegacia de Polícia 13. A Delegacia 13 ficava 1 quilômetro ao norte da Delegacia de Polícia 106. É possível que circulasse entre todas as delegacias policiais uma lista de todas as armas de fogo registradas no nome de judeus. Os policiais encarregados dos registros também podiam conferir por escrito ou por telefone com os policiais encarregados das prisões se um judeu em posse de armas possuía uma arma de fogo registrada. Alguns judeus podiam ter forjado seus registros. O formulário de prisão exigia uma listagem de objetos confiscados do detento, incluindo itens que eles supostamente poderiam utilizar para causar dano a si mesmo ou a outras pessoas. O policial aqui listou uma maleta com jornais e documentos variados, possivelmente as cópias de sua documentação de registros de armas de 1932, pois, ao que parece, ele estava lá para entregar voluntariamente seu arsenal e mostrar sua obediência à lei. Oh, que obediência à lei. Entre os itens confiscados também se encontravam uma carteira, um prendedor de gravata, um canivete, uma cigarreira com 6 cigarros, óculos, chaves e alguns lápis. Bens pessoais que foram recebidos nas mãos confiscados incluía cerca de 118 Reichsmarks e um relógio de ouro. Flaton assinou o documento para reconhecer a precisão do inventário dos seus bens. Ai. E então podemos ler as sinistras palavras assinadas pelo sargento da polícia e chefe do distrito, Polizie Obermeister Under Reverführer. O criminoso foi entregue à Gestapo, permaneceu encarcerado das 13h25 às... Aí tem uma lacuna, fecha aspas. A lacuna para o horário que a Gestapo levou Flaton não foi preenchida, sugerindo que ele ficará preso por um período prolongado, ou que o oficial não estava em serviço quando vieram buscá-lo. O relatório não dizia nada sobre o que aconteceu depois que Flaton passou a custódia da Gestapo, diferente de uma detenção, entre aspas, que levaria a um julgamento. A custódia
de proteção, entre aspas, da Gestapo permitia que o suspeito ficasse preso por tempo indefinido, até que deixasse de ser considerado uma ameaça ao Estado. Werner Bess foi um arquiteto deste procedimento, também conhecido como detenção preventiva, entre aspas, que dispensava absolutamente qualquer tipo de inspeção judicial. Mais tarde, naquele ano, Flaton, com 73 anos, foi ordenado à deportação. Seu amigo Carl Schumer, outro campeão olímpico em Atenas, alertou o chefe do gabinete olímpico Christian Bush, pedindo que o líder do esporte do hate intervisse no caso. A objeção de Schumer foi subitamente rejeitada. Flaton foi transportado como prisioneiro número 8.230, junto com os outros 1.021 deportados no transporte 1/71-8230 de Berlim a Terezin em outubro de 1942. Alocado no campo de concentração Theresienstadt. Ele morreu de fome em dezembro de 1942. Para solenizar sua memória e a de seu primo Gustav Flaton, que também morreu de fome em Theresienstadt, em 1945, Berlim renomeou a rua Hate Sportfeldstraße, Rua do Campo Esportivo do Hate, para Flaton Valley, Boulevard Flaton, entre parênteses. Em 1997, ela ficava localizada em Charlottenburgo, Wilmersdorf, Ortsteil, Charlottenburgo. Flaton não estava sozinho quando foi preso por ter armas. Um segundo relatório policial, também de 4 de outubro de 1938, redigido na mesma delegacia de polícia 106 e encaminhado à Gestapo, referia-se a Julius Ignaz Goltz. Goltz nasceu em 4 de maio de 1893 em Polónia, na Polônia, e residia na Berlim SW19, Dantestraße 49. Essa rua cruzava a rua Alexandrinenstraße, onde Flaton residia no distrito Kreuzberg de Berlim. Como no caso anterior, a afiliação política, entre aspas, foi descrita como judeu, entre aspas. O endereço da cena do crime, entre aspas, era idêntico ao indicado para o caso de Flaton, Kurdistan 16, o endereço da delegacia de polícia 106, e a hora do dia apenas 10 minutos mais tarde, às 14 horas. Nas armas encontradas, entre aspas, lia-se, abre aspas, armas de fogo 1, uma pistola Walther com 6 cartuchos de munição, fecha aspas. Novamente, essa era a mesma operação especial, entre aspas. O crime foi descrito como posse de armas, entre aspas. E na declaração dos fatos, novamente preenchida pelo mesmo primeiro sargento da polícia, Weiser, que foi informado do registro da pistola pelo mesmo primeiro sargento da polícia, Weiser, lê-se, abre aspas, o judeu Julius Ignaz Goltz estava em posse de uma pistola Walther com 6 cartuchos de munição. Essa arma de fogo nas mãos de um judeu representa uma ameaça à segurança pública. Goltz tinha registrado a arma em questão no dia 13 de fevereiro de 1932, na delegacia de polícia 105, abre parênteses, atualmente delegacia de polícia 112, fecha parênteses,
Fecha aspas, primeiro sargento da polícia, Weiser. Além desse relatório de prisão, não se encontrou nenhuma outra informação sobre Julius Ignaz Goltz. Seu nome não aparece na base central de dados das vítimas do Holocausto, mantida por Yad Vashem, um centro mundial para pesquisas, documentos, educação e memória do Holocausto. Abre parênteses. World Center for Holocaust Research, Documentation, Educação and Comemoração, fecha parênteses. Tudo o que podemos supor é que ele estava logo atrás de Flaton na fila da delegacia para entregar sua arma de fogo registrada. Ademais, só podemos imaginar quem seriam os outros judeus em fila naquele e nos outros dias da operação. As prisões de Flaton e Goltz não foram incidentes isolados. Uma campanha muito bem orquestrada contra os judeus armados estava em andamento. Outros relatórios de prisão também encaminhados para a Gestapo com os Flaton e como os de Flaton e Goltz foram emitidos da 113ª Delegacia de Polícia em Berlim, SW68, em 3 de outubro de 1938. A 113ª Delegacia, também localizada no distrito de Kreuzberg, ficava 1 quilômetro a oeste da Delegacia 106, onde Flaton e Goltz foram detidos. Alois Adley nasceu em Viena, Áustria, em 1884 e residia na SW2 Saarlandesstraße 52, no distrito Kreuzberg de Berlim. Embora sua afiliação política, afiliação política tenha sido descrita como, abre aspas, supostamente nenhuma, fecha aspas, este formulário está carimbado no topo com uma grande letra J, entre aspas, significando, entre aspas, judeu. A cena do crime, entre aspas, era o endereço residencial e as, abre aspas, armas encontradas, entre aspas, fecha aspas, incluía apenas uma espingarda de cano duplo, fecha aspas. Que coisa, mano. Sob a lacuna, abre aspas, crime, inclui seção, abre parênteses, incluir seção pertinente do estatuto, fecha parênteses, fecha aspas. O oficial de prisão escreveu apenas, abre aspas, atitude subversiva de um judeu, fecha aspas, sem citar qualquer estatuto. Na declaração dos fatos, lê-se, abre aspas, Adler, um velho judeu austríaco, sempre foi indisciplinado. Seu comportamento mostrou que possui a atitude de um inimigo público. Ao sinal da mais leve provocação, ele imediatamente recorria ao consulado para evitar ser encontrado na posse de armas durante uma busca domiciliar. Ele deixou seu fuzil de caça com um agente, Albrecht Kreiner, no endereço Rua Blücher, primeiro na Berlim SW 61. Quando Adler foi encaminhado para a delegacia de polícia e questionado sobre posse de armas, ele confessou o que tinha feito. O fuzil, incluindo um cano extra, foi guardado provisoriamente na delegacia. Adler foi preso, pois foi considerado um inimigo público por seus atos, fecha aspas. A polícia já conhecia Adler, como está descrito por causa de suas repetidas reclamações ao consulado austríaco. Talvez ele fosse um empresário austríaco refratário ao assédio nazista. É possível que a polícia tenha descoberto sua arma de fogo por meio de sua documentação de registro em uma busca domiciliar, ou talvez por meio de um informante
Mesmo ciente de que a polícia sabia que ele era um judeu armado, ele se recusou a obedecer à ordem de confiscação nazista. Confiscação novista. Só isso mesmo. Ele deixou sua arma de caça escondida com um amigo para que não fosse encontrada em alguma busca domiciliar surpresa. É possível que a polícia estivesse investigando as casas de judeus que já possuíssem registro de armas de fogo ou que, por outra razão, fossem suspeitos de tê-las, mas que ainda não tinham entregado nas delegacias. O relatório também deixa claro que os judeus armados tinham amigos arianos, entre aspas, que provavelmente também possuíam armas de fogo, que não eram nazistas e estavam dispostos a correr o risco de esconder as armas de fogo de seus amigos judeus. Tais arianos com certeza receberam visitas indesejadas da Gestapo. O oficial de prisão que preencheu este relatório chamou a arma de fogo tanto de fuzil como de espingarda, embora a arma de cano duplo pudesse ter um cano de espingarda e um cano de fuzil. Diferente dos relatórios de prisão de Flaton e Gold, neste relatório oficial não alegou explicitamente que uma arma nas mãos de judeus representava uma ameaça à segurança pública. Adler trazia consigo apenas 5 marcos. O relatório de prisão foi assinado pelo deputado-chefe da polícia, Bienzi, que relatou que Adler esteve na prisão das 12h15 às 13h20, por ordem do chefe de polícia, Gaster. O caso foi encaminhado à Gestapo. Não se sabe por quanto tempo a Gestapo manteve detido este judeu, cujo crime, entre aspas, era possuir uma arma de caça. Além deste relatório de prisão, não há nenhuma informação sobre a identidade de Adler ou de seu destino, a não ser que ele ainda resida no mesmo endereço no censo de 1939, que listou sua desobediência como que listou sua descendência como, abre aspas, JJJJ, fecha aspas, ou seja, 4 gerações de pais judeus. Seu nome não aparece na base central de dados das vítimas do Holocausto, mantida por Jan van Vaschen. Nem todas as detenções eram encaminhadas à Gestapo. Um sumário de processo iniciado em 8 de dezembro de 1938 revela que pelo menos alguns eram submetidos a processos judiciais. Esses processos talvez se baseassem no decreto Reimann de 1931, que não somente exigia o registro de arma de fogo, mas também tornou crime não entregá-las quando assim fosse declarado pela polícia. Era um memorando intitulado, abre aspas, sentença máxima para a punição de judeus, fecha aspas. O Dr. Bloch, juiz-chefe da Corte do Distrito de Berlim, relatou ao chefe da Suprema Corte em Berlim sobre o processo de um judeu chamado Don Schon. Ele explicou, abre aspas, a Corte do Distrito não decidiu este caso. Ele envolve um procedimento decorrente de posse ilegal de armas. Em outubro de 1938, o acusado entregou um revólver do exército à polícia e explicou que não recordava da existência desta arma de fogo adquirida no tempo em que servira na guerra. Ele ficou surpreso quando o revólver foi encontrado em uma busca em seu sótão. A lei de 1931 permitia que as jurisdições exigissem registro não apenas para armas de fogo, mas também para uma série de armas brancas. O relatório de prisão de Flaton registra a apreensão de armas brancas que aparentemente também
tinham sido registradas em 1932, incluindo uma adaga, meu pai, incluindo uma adaga Dolce e, abre aspas, 31 soco ingleses, fecha aspas. Não seria fácil carregar o peso de 31 soco ingleses, especialmente para Flaton, que já era um senhor de 79 anos, e o motivo pelo qual ele os possuía é misterioso. Talvez tivesse sobrado de sua loja de bicicleta. Nos últimos dias da República do Rema, nunca se sabia quando explodiria uma nova briga de rua entre extremistas, e uma simples arma branca como essa seria de boa ajuda para se defender. De fato, socos ingleses eram distribuídos em algumas agências policiais da República do Remo, incluindo a polícia feminina. Seria muito imprudente que uma pessoa impopular andasse em público sem uma arma de defesa contra delinquentes nazistas. Parece improvável que o idoso Flaton possuísse armas registradas por ser o cabeça de algum grupo antinazista que planejava brigar na rua com a polícia ou com nazistas usando armas de fogo. Talvez os socos ingleses fossem utilizados inocuamente como pesos para exercícios de alunos de ginástica, similares aos pesos de mão de hoje em dia, ou como armas em aulas de artes marciais. Podemos imaginar os judeus de Berlim esperando em fila para entregar suas armas à polícia. Talvez tenha demorado 10 minutos para o sargento Reiser atender Flaton, coletar suas armas, escrever o relatório de prisão e então passar imediatamente para Gold. O fato da polícia ter detido estes dois homens e o entregado à Gestapo pode significar que eles tenham sido descobertos por meio dos documentos de registro ou por busca domiciliares e não tivessem obedecido ao anúncio de que os judeus deveriam entregar suas armas, ou talvez reflita o pressuposto oficial de que qualquer judeu com uma arma, mesmo se tanto a arma quanto o judeu fosse legalmente registrado, era perigoso para o Estado e devia ser detido e interrogado pela Gestapo. Como foi visto, Gold entregou à polícia apenas uma pistola Walther com 6 munições, sugerindo que esta fosse sua arma pessoal. Que ele talvez carregasse discretamente ou guardasse carregada com estas 6 munições para autodefesa. O relatório da polícia não discriminou o modelo da pistola. Na Primeira Guerra Mundial, os homens que serviam em combate adquiriam uma série de pistolas de uso civil e um grande número de Walters era vendido, em particular o modelo 7,65mm número 4. Muitos oficiais alemães portavam a pistola de bolso modelo 1 Gold, que tinha 25 anos quando a guerra chegou ao fim de 1918, podia ter adquirido a pistola em serviço. Em 1929, a Walther introduziu no mercado o modelo PP de pistola e logo depois foi o mais compacto modelo PPK. Talvez Gold tenha entregado à polícia um desses modelos populares. E por fim, Adler possuía apenas uma, abre aspas, espingarda de caça de cano duplo, fecha aspas, também descrita como fuzil, entre aspas, com, abre aspas, um cano extra, fecha aspas. Adler era austríaco e os fabricantes de armas austríacos construíam armas desse tipo muito bem acabadas e caras. Os fabricantes
de armas alemães produziam armas de caça de qualidade similar. Os nazistas, obviamente, sentiam que qualquer arma de fogo, incluindo espingardas e rifles de caça, quando possuídas por um judeu, representavam uma ameaça ao Estado. O Dr. Schoen já esquecido no soltão, um revólver do exército que restara de seu serviço na Grande Guerra. Na lacuna para o tipo de investigação policial, os formulários de prisão desses 3 homens diziam, abre aspas, operação especial. Fecha aspas. No lugar de patrulhamento de rotina, entre aspas, essas prisões apontam para uma campanha policial orquestrada para desarmar todos os judeus em Berlim. O mês de outubro de 1938 foi um período de grande crise no qual o regime nazista tentava confiscar as riquezas dos judeus, expulsá-los da Alemanha. Desarmar todos os judeus os protegeria de qualquer resistência armada, fosse de grupos ou de indivíduos. Os escritores do Reich Kristallnacht dão a entender que os nazistas estavam preparando-se para uma ação de grande escala contra os judeus, evidenciada pela grande ampliação dos campos de concentração nos meses anteriores e sua capacidade de absorver 20 mil judeus durante aquele programa. Outra evidência igualmente significativa de uma campanha anti-judeu mais fortalecida foi esta operação especial que visava confiscar armas de fogo dos judeus, deixando-os indefesos a ataques. Os nazistas encontraram o incidente e a desculpa que precisavam para dar cabo a um programa sem precedentes contra os judeus alemães, quando, em 7 de novembro de 1938, Herschel Greenspan, um judeu polonês de 17 anos, alvejou e feriu mortalmente Ernest von Hatt, o terceiro secretário da embaixada alemã em Paris. Greenspan estava desconsolado porque seus pais estavam entre os milhares de judeus poloneses deportados da Alemanha e deixados sem quaisquer recurso na fronteira. Ou seja, o filho de um cara que foi deportado, né? Chegou lá e alvejou e feriu mortalmente Ernest von Hatt. Que coisa. Com a Polônia, que se recusou a aceitá-los. Deixa eu voltar aqui para não perder o fio. 43 minutos. Greenspan estava desconsolado porque seus pais estavam entre os milhares de judeus poloneses deportados da Alemanha e deixados sem quaisquer recursos na fronteira com a Polônia, que se recusou a aceitá-los porque não eram mais considerados cidadãos poloneses. Abre aspas, operação especial, fecha aspas, que envolvia Flaton e outros judeus de Berlim, não foi inicialmente relatada A operação especial, entre aspas, que envolvia Flaton e outros judeus de Berlim, não foi inicialmente relatada na extremamente censurada imprensa alemã.
Mas, com a morte do embaixador em Paris, muitas manchetes dos jornais alemães na manhã do dia 9 de novembro reportavam, abre aspas, polícia buscam armas de judeus, fecha aspas, abre aspas, judeus armados, fecha aspas, abre aspas, judeus de Berlim desarmados, fecha aspas, abre aspas, desarmando os judeus de Berlim, fecha aspas, e judeus entregam suas armas em Berlim por medidas do chefe de polícia, entre aspas. Todos esses artigos continham substancialmente o mesmo texto, abre aspas. Em vista a tentativa de assassinato na embaixada alemã em Paris, o presidente da polícia de Berlim tornou público os resultados provisórios até agora alcançados de um desarmamento geral dos judeus de Berlim, posto em ação pela polícia nas últimas semanas. O presidente da polícia, com a finalidade de manter a ordem e a segurança pública na capital nacional e movido por alguns incidentes específicos, sentiu-se compelido a desarmar a população judia de Berlim. Esta medida foi passada recentemente aos judeus por meio das delegacias de polícia, imediatamente após a qual, salvo algumas poucas exceções, nas quais a natureza explícita da proibição da posse de armas precisou ser articulada. Os judeus que se encontravam com armas sem a permissão de posse entregaram-nas voluntariamente à polícia. Os resultados provisórios revelam a grande quantidade de armas que já foram encontradas com os judeus de Berlim e as muitas que ainda serão encontradas. Até o momento, a campanha tomou em custódia 2.569 armas brancas, 1.702 armas de fogo e cerca de 20 mil cartuchos de munição. Se até o final da campanha de armas um judeu em Berlim foi encontrado ainda em posse de uma arma sem portar uma permissão válida para a mesma, o presidente da polícia irá, sem restrições, adotar medidas severas, fecha aspas. Ao que parece, o chefe de polícia de Berlim, o conde Wolf Heinrich von Helldorf, tinha anunciado os resultados da busca no dia anterior às reportagens dos jornais, como foi visto, abre aspas, o desarmamento geral dos judeus posto em ação pela polícia, fecha aspas, ocorrera nas semanas anteriores. A rede na qual Flaton e outros judeus armados foram pegos agora tornaram-se público devido ao assassinato de um diplomata alemão realizado por um judeu polonês adolescente na embaixada de Paris. Isso queria dizer que, por causa do ato de um único judeu estrangeiro num país estrangeiro, não se podia confiar em nenhum judeu alemão que tivesse uma arma. Embora nenhum dos incidentes específicos, entre aspas, tenham sido de fato especificados, era necessário desarmar a população judia inteira para manter, abre aspas, a ordem e a segurança pública, fecha aspas. Helldorf, portanto, estava invocando o mesmo poder garantido pelo decreto do registro de armas da República de Weimar, que autorizava a apreensão de armas e munição devidamente registrada, se, abre aspas, se a manutenção da ordem e da segurança pública assim o exigir, fecha aspas. A polícia sabia que judeus como Flaton e Gold possuíam arma de fogo por causa do requerimento de registro de Weimar e o poder conferido pelo decreto que tornava legais as apreensões, mesmo se as armas estivessem registradas. O presidente da polícia só precisava encontrar um motivo para confirmar a necessidade das apreensões para, abre aspas, ordem e segurança pública, fecha aspas. Em resumo, o governo nazista apoiou-se precisamente nas autorizações legais decretadas pela República do Weimar. A ordem para
A entrega das armas foi, abre aspas, passada recentemente aos judeus por meio das delegacias de polícia, fecha aspas. E o processo de identificação dos futuros presos podia ser conduzido de várias maneiras, como sugere os relatórios de prisão de Flaton e Gold. E a polícia obteve informações e a localização de alguns judeus armados nos documentos de registro de armas, que podia identificar tais pessoas como judeus ou poderiam ser comparados com outros registros que identificavam judeus, como exemplifica o relatório de prisão de Adler. A polícia descobriu outros judeus armados por meio de interrogatórios e buscas domiciliares, que podiam muito bem ter sido facilitados por informantes. A polícia talvez tenha fixado cartazes num bairro judeu, o Schöner Viertel, distrito de Bar, ao leste da Spandauer Vorstand. Disso resultou que citam os jornais de 9 de novembro, abre aspas, os judeus que se encontravam com armas sem a permissão de posse entregaram-nas voluntariamente à polícia, fecha aspas. O que parecia dar credibilidade a isso era a vaga afirmação do chefe de polícia que, abre aspas, sentiu-se compelido a desarmar a população judia de Berlim, fecha aspas, e não somente os judeus sem permissão. Flaton e Gold, por exemplo, tinham Flaton e Gold, por exemplo, tinham registrado suas armas adequadamente, obviamente para que continuasse a ter a posse legal de suas armas. Algumas permissões adicionais ou renovações talvez tenham sido exigidas. Afinal de contas, a diretiva de Heiner Best da Gestapo de 1935 declarava que, abre aspas, haverá muito poucas ocasiões em que concederemos permissões de posse de armas a judeus, sem ressalvas, fecha aspas. Curiosamente, indicam os artigos haviam, abre aspas, algumas poucas exceções, nas quais a natureza explícita da proibição da posse de armas precisou ser articulada, fecha aspas. Talvez um eufemismo para a brutalidade com que foram tratados os judeus relutantes em entregar seus bens e meios de proteção. É possível que a polícia tivesse revogado os registros de Flaton e Gold, invalidando no ato suas permissões de posse e justificando sua prisão à moda kafkiana. Kafkiana, é isso mesmo. Não há dúvidas de que o banimento das armas, abre aspas, precisou ser articulado, fecha aspas, para judeus como Adler, que tentou esconder sua arma com um amigo ariano, entre aspas. O anúncio de 9 de novembro, a imprensa declarou que uma, abre aspas, grande quantidade de armas já foi encontrada com os judeus de Berlim, fecha aspas, mencionando a apreensão de, abre aspas, 2.569 armas brancas, 1.702 armas de fogo e cerca de 20.000 cartuchos de munição, fecha aspas. Podiam ser consideradas armas brancas dessas facas de cozinha até baionetas da Grande Guerra, assumindo que as estatísticas são confiáveis. O número de armas não indica o número de donos. Gold possuía uma pistola e Adler uma arma de grande porte, mas Flaton possuía 2 pistolas e um revólver, sem mencionar uma adaga de 31 socos ingleses, abre parênteses, que eram armas cegas, sem poder de corte ou perfuração, fecha parênteses. Quanto aos, abre aspas, 20.000 cartuchos de munição, fecha aspas, pode-se imaginar um bando de contínuos nazistas contando-os um por um. Esse número é equivalente a aproximadamente 10 cartuchos por arma de fogo.
um número baixo que sugere que muitas dessas armas fossem armas herdadas ou souvenirs de guerra que não ficavam municiadas com muitas munições para o uso imediato. As armas de caça ou uso esportivo precisariam de muito mais cartucho para a prática e o uso. Para ilustrar, Flaton possuía, abre aspas, um revólver com 22 cartuchos de munição e pistolas de bolso, fecha aspas, sem munição mencionada, abre aspas. Gold estava em posse de uma pistola Walther com 6 cartuchos de munição, fecha aspas. Com relação a Adler, nenhuma munição foi mencionada, mas não podemos ter certeza disso, dado que ele tentara esconder sua arma e pôde ter obtido mais sucesso escondendo sua munição. O anúncio concluía dizendo que abre aspas, se ou e até o final da campanha de armas, um judeu em Berlim foi encontrado ainda em posse de uma arma sem portar uma permissão válida para a mesma, o chefe de polícia irá, sem restrições, adotar medidas severas, fecha aspas. Visto que Flaton e Gold e Adler foram detidos e entregues à Gestapo, eles provavelmente foram tratados com essa severidade. E no dia seguinte, a publicação dos artigos de 9 de novembro sobre o desarmamento dos judeus de Berlim, promovido por Heldorf, a comunidade judaica da Alemanha inteira seria atacada na Kristallnacht, a noite dos cristais. As ordens para desarmar os judeus não se restringiam a Berlim, mas incluía toda a Alemanha, como se confirma no diário de Hans Heimann, um advogado que trabalhou durante 1924 a 39 para a Associação Central dos Cidadãos Alemães de Fé Judaica, uma das organizações mais importantes de defesa dos interesses dos judeus. Ela foi renomeada Associação Judaica Central em 1936, um ano em que Eichmann foi eleito seu novo síndico. Em resposta à polícia nazista, a CV buscava proteger os direitos legais dos judeus, às vezes surpreendentemente encontrado oficiais receptivos. Eichmann chegou a ser chamado de funcionário líder da Central Verein pela autodefesa dos judeus, fecha aspas. No mês de setembro, as ações antissemíticas se associaram às políticas econômicas oficiais para confiscar as riquezas dos judeus, o que fez a hierarquia nazista reconhecer a necessidade de desarmar os judeus para cortar pela raiz qualquer possibilidade de resistência. Eichmann escreveu sobre eventos e reuniões relacionadas a essas ações na Baviera. Como, abre aspas, como eu temia, durante e depois da crise de setembro, revoltas similares aos pogroms estouraram nas cidades da Franconia. Meu colega Dr. Otto Wehler encontrou-se com um secretário do Estado, do ministro do Interior da Baviera, e com Führer von Eberstein, o presidente da polícia de Munique, que também era um líder do mais alto escalão da SS da Baviera. Ambos foram muito educados e desaprovaram tais revoltas, mas apoiaram as confiscações econômicas. Embora até agora nenhuma vítima tenha sido capaz de defender-se, as armas nas mãos de judeus ainda são vistas como uma grande ameaça ao Estado. Os nazistas, portanto, ordenaram que, abre colchete, os judeus, fecha colchetes, entregasse suas armas em todo o Reich, fecha aspas. A crise de setembro, entre aspas, a qual ele se refere, diz respeito às repercussões das negociações que resultaram no Acordo de Munique, onde a Inglaterra
e a França concordaram com a tomada da região Sudeta na Tchecoslováquia pela Alemanha. Hitler fez uso da tensão internacional para agitar o povo alemão. Haviam conflitos na região bavariana, na Franconia, onde quebraram as janelas das casas e lojas de judeus e incendiaram sinagogas. Parece plausível que o Dr. Otto Wehler tenha representado a CV na reunião descrita por Eichmann, assim como seu equivalente Heldorf em Berlim. O presidente da polícia de Monique Eberstein teria sido o oficial a conduzir as apreensões de armas, um mantra entoado sobre o perigo de armas nas mãos de judeus. Era uma política da Gestapo que estivera em existência desde a diretiva de Weimar Best 1935. Chegara agora o tempo de confiscar todas as armas de todos os judeus. Eichmann continuou a explicar como as armas confiscadas incluíam qualquer coisa que pudesse ser usada como tal, incluindo sua recém-adquirida pistola Browning. Abre aspas, os velhos sargentos nas delegacias aceitaram relutantes até mesmo adagas chinesas usadas até então para abrir pacificamente envelopes de cartas, admiráveis sabres coloridos de estudante, e lamentaram terem de tomar minha Browning nova sem pagar-me por isso. A Associação do Reich de Veteranos de Guerra Judeu exigiu que o ministro da Guerra permitisse que os oficiais judeus da reserva ficassem com seus sabres de oficial. Nós não sabíamos por que os nazistas foram tão sedentos na apreensão de abridores de cartas e espadas cegas de oficiais, fecha aspas. O pedido da associação ao ministro da Guerra é mais um exemplo de uma organização judaica tentando comunicar-se racionalmente com uma agência do governo nazista, mas normalmente sem sucesso. Muito embora não sabíamos a resposta, se é que houve alguma, as espadas dos oficiais judeus seriam confiscadas mais tarde no programa de novembro, junto com outras organizações judaicas. A associação seria interditada logo após Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Embora um assassinato realizado por um judeu estrangeiro num país estrangeiro não pudesse ser previsto, os nazistas estavam prontos para qualquer reação às suas políticas agressivas. Escrevendo sobre os acontecimentos do meio de outubro, Eichmann comentou, abre aspas, não suspeitávamos que 3 semanas depois de um judeu chamado Guispan dispararia contra um embaixador e que o povo alemão começaria uma vingança espontânea por causa desse assassinato. A SS, entretanto, tinha o claro pressentimento de que isso iria acontecer e então desarmou preventivamente as perigosas vítimas da ação espontânea futura, fecha aspas. Assim como os outros eventos futuros, o novo programa era tudo menos uma reação espontânea do povo. Ele foi cuidadosamente organizado e orquestrado por Hitler e Goebbels e executado pela SA e outros bandidos nazistas, depois de ter, nas palavras do Eichmann, abre aspas, desarmado preventivamente, fecha aspas, os judeus, os nazistas os deixaram completamente indefesos. Quando o Kristallnacht finalmente chegasse ao fim, Eichmann estaria preso no campo de concentração de Sachsenhausen, assim como outros milhares de pessoas. Eichmann foi preso com uma desculpa esfarrapada, pois entregara sua pistola Browning à polícia em outubro e, portanto, não violou os decretos de novembro
que proibiam a posse de armas para judeus. Logo após o programa, a CV foi interditada. Hitman e sua esposa Eva Gabriele, uma proeminente historiadora e socióloga, conseguiram imigrar para a Inglaterra. Foi somente quando o programa de novembro teve início que os eventos dos meses e semanas anteriores puderam ser vistos em perspectiva. Em Paris e Genebra, os jornais traziam um artigo sob a manchete, abre aspas, as medidas antissemíticas do hate, fecha aspas. Abre aspas aqui para o texto, né, da manchete. Para iluminar os eventos recentes, pode-se agora compreender melhor as obrigações impostas aos judeus recentemente. Os eventos ocorridos desde julho deste ano deixam claro os métodos óbvios das medidas nazistas. Eles simplificaram a destruição. Um método consistia em confiscar suas armas, eliminando qualquer perigo à sua operação. O outro em demandar-lhes uma declaração formal e seus bens, abre parênteses, dinheiro, joias, móveis, tapetes, fecha parênteses, para agilizar sua apreensão. Tudo já estava preparado, fecha aspas. E aqui finalizamos o capítulo 10 da parte 4, né? Capítulo 10 da parte 4. Parte 4, finalizamos, vamos para o próximo capítulo 10. Então, muito obrigado, 1h06, vou cortar aqui em partes e vamos concluir esse livro logo, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos buscar o conhecimento. A própria palavra diz várias e várias vezes: meu povo padeceu por falta de conhecimento, então não padeçam. Pare, eu sei que é chato, 1h06, mas você tem que dedicar. Você vai dedicar seu tempo a isso ou você vai dedicar tempo a besteiras, futilidades e vai ficar aberto a ser pego por essas coisas aí que estão acontecendo. Prisão hoje do Roberto Jefferson, né? Pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. E pronto. Isso já aconteceu, papai. Tá bom? E até a próxima. Quem puder, por favor, contribua pelo Pix aí, contato drsp@gmail.com.br, tá bom? Qualquer valor ajuda, dedicar aqui um tempo pra gente fazer essa leitura. E outra coisa que eu tava pensando aqui, os vídeos são muito longos, né? No Instagram são vídeos curtos da plataforma. Quem acha interessante no YouTube, por favor, dá aí uma dica. Se é interessante abrir um canal lá no YouTube, meu nome mesmo, e a gente fazer essas leituras lá e ficar lá na plataforma, que são plataformas de vídeo mais longos. Então fica aí a sugestão, quem apoiar, dá um ok aí. Obrigado.